Retornando à sessão, concede a palavra a defesa pelo tempo remanescente. Doutor, vai falar? Tem essa. Inicio cumprimentando a nobre magistrada, doutora Regiana Aparecida Soares. Primeiro, doutora, dizer da grata satisfação desse defensor no momento que chega a essa comarca, inicialmente pela recepção de vossa equipe, pela cordialidade e sim, pela humildade e simplicidade. E acima de tudo, na atuação e na condução na presidência da sessão do Tribunal do Júri. Legalista, respeitosa com as partes, respeitando as prerrogativas dos advogados e, de igual forma, uma atuação brilhante. Que a senhora ocupe outras cadeiras em outros patamares, que é o lugar que Vossa Excelência mereça estar. Então, receba os cumprimentos desse defensor. Cumprimentar um defensor, promotor aguerrido, doutor Ricardo Paladino. Acho que é isso, doutor. Primeiro júri que tenho o prazer de conhecer nossa pessoa, compreendo, respeito e sei da missão que o Ministério Público tem perante a nobre missão de acusar, ser o fiscal da lei e ser uma atuação impecável perante a sociedade. Recebo cumprimentos e que Vossa Excelência continue nessa mesma atuação e que Vossa Excelência também se depare com defensores à altura, doutor, para debater e confrontar aquilo que Vossa Excelência se dispôs a fazer como sacerdócio da sua missão. Cumprimentar a doutora promotora, doutora Júlia Cavalazzi. É isso, doutora? Doutora Júlia, que já atuou na comarca na qual eu venho, de Braço Norte, por 4 anos, gosta do Tribunal do Júri. Então, nessas andanças, nessas defesas do Tribunal do Júri, a gente acaba se deparando e encontrando, não adversários, mas colegas que a gente faz, profissionais, que no exercício das suas funções estão ali atuando e entregando, que seja à sociedade, que seja ao Estado, o seu melhor dentro das suas atribuições. Recebo meus cumprimentos e toda a sua equipe. Cumprimentar o Dr. Lin, que hoje tenho uma grata satisfação de conhecê-lo, doutor. Iniciante, é o 6º júnior, doutor. Que Vossa Excelência possa ganhar mais experiência, mais vivência, está no caminho. Eu acho que, e considero, doutor, um estudioso do processo, atento aos detalhes do processo, respeitoso com as partes, mas não deixando jamais de fazer a nobre defesa. Cumprimentar aqui o Dr. Michel da Silva, nobre colega, iniciante também, um apaixonado pelo Tribunal do Júri, proativo e está encaminhando aí a sua atuação em plenário, que Vossa Excelência ganhe bastante experiência, bastante vivência e com certeza será um grande tribuno, se assim quiser. Cumprimentar aos profissionais que sem esses jamais ocorreria a sessão do Tribunal do Júri. Também me dirijo aqui, cumprimentar os agentes penais, sei da importância de Vossas Excelências, de vossas pessoas, no trabalho da segurança pública em Santa Catarina. De igual forma, estendo os meus cumprimentos aos nobres policiais da Polícia Militar, a nossa gloriosa Polícia Militar. Estendendo dessa forma também, cumprimento os acusados, Anderson de Amaral e Anderson Rodrigues Nunes. Tenha certeza, Anderson, que a sua pessoa vai receber desse defensor a defesa mais aguerrida possível dentro do processo, respeitando sempre os ditames legais e todos os procedimentos e dentro do devido processo legal. Mas a plenitude de defesa e a ampla defesa e o contraditório será feito nesse momento. Respeitar também e cumprimentar a vítima, senhora Inês. Receba meus cumprimentos. E tem desse defensor também o nobre respeito sempre. Inicio
E por fim, me dirijo, Vossas Excelências que são hoje juízes leigos, que estão aqui para julgar conforme princípios, valores, cultura, religião e aquilo que está nos fatos. Digo que o compromisso que Vossas Excelências não é com o Ministério Público. O compromisso de Vossas Excelências aqui hoje é, primeiramente, com a consciência de cada um. Que Vossas Excelências saiam daqui hoje e chegam nas suas respectivas casas e possam dormir tranquilo, que fizeram o seu dever, absolvendo ou condenando. Isto é íntimo e da convicção de cada um. Não estou aqui nem para agradar esse defensor e nem aquela magistrada. Vossas Excelências que têm esse poder de ser os juízes leigos. Quis a nossa Constituição Federal de dar esse poder à população, ao povo. O júri é soberano. E diante dessa soberania é que Vossas Excelências têm o crivo do voto, a definir o destino do réu. Se diante daquilo que foi apresentado aqui pela acusação é o suficiente para levar o réu para condenação, ou, considerando que a acusação não conseguiu reunir elementos, um conjunto de provas suficiente para levar para condenação, é caso de absolvição. Cabe àquele sempre que acusa trazer as provas para dentro do processo e condenar. Dito isto, eu quero iniciar aqui falando primeiramente da dilação de prazo desse inquérito policial, que aqui o doutor promotor, na sua respectiva fala, ele mesmo mencionou, que era um inquérito quase infindável, interminável, com várias dilações e prorrogações de prazos, prejudicando a investigação. O delegado aqui, não vou chamar ele de incompetente, jamais, mas vou chamar ele aqui de falho na sua investigação. Por quê? Está carregado de serviço e não consegue dar conta da sua função e da sua missão. E aí, termina por si só, muitas vezes, como inquérito policial inconclusivo ou não consegue a autoria do crime, como ocorreu na primeira tentativa de homicídio do Juan em 2017. Era o mesmo delegado e não logrou êxito em encontrar os autores. Por quê? Deixa muitas vezes de fazer alguns procedimentos. E o delegado, para Vossas Excelências entender, ele é o que preside a autoridade policial do inquérito, responsável, ele que assina. Quando assim necessário fazer uma busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e outros procedimentos importantes dentro do inquérito para trazer informações, conjunto de provas para instruir o processo. Ele é o responsável. Quando eu pergunto a esse delegado que senta à nossa frente, por que não foi feito a geolocalização dos celulares? Não é algo frágil, não é algo desnecessário, é algo importante. Porque vai dar exatamente a localização, com proximidade ou não, onde os réus se encontravam. Isso vai o quê? Alimentar o inquérito policial. É uma prova a mais. Quem alega tem que provar. Já tive um caso semelhante de uma outra promotora, colegas desses, do município de Otacílio Costa, de pedir a geolocalização de um réu por roubo, que ele alegava que não estava no local. Encaminhou-se o pedido junto da juíza para a operadora TIM. E a TIM, depois de 15 dias, encaminhou o ofício que aquela localização, que aquele aparelho telefônico não se encontrou naquele local, naquele município. E a douta promotora respeitável pediu absolvição. Por quê? Ausência de elementos de prova. Então, é algo imprescindível, fundamental.
que o senhor pediu lá e não pediu aqui se o senhor tem convicção da inocência dele? Vossas Excelências, foi a promotora que pediu? O senhor disse que o senhor pediu. Quem alega tem que provar, O doutor. senhor acabou de falar que o senhor pediu. Não, senhor. Não, senhor, doutor. Eu te respeitei na sua fala e vou pedir a Vossa Excelência, assim, O senhor concede essa parte? Isso, peça a parte para esse defensor poder conduzir. Eu mencionei o seguinte, a douta promotora pediu. Foi essas palavras que eu utilizei, O senhor doutor. permite? Vai lá. O poder que o promotor tem de requisição, de solicitação ao juiz é mesmo da defesa? Ô, doutor. Não, o senhor disse que ia me dar Não, nessa parte não, você está argumentando. Aí não, porque eu estou mencionando que o delegado, não é nem a promotoria, eu estou dizendo que o delegado ele podia ter feito. E não fez. Por que o senhor não pediu? Doutor, não tá, na tua parte você passou, doutor? Doutora, se não tiver questão de ordem. Não, se não tiver questão de ordem, não vou permitir a parte, doutor. Tá bom? Eu te respeitei e fiquei silenciosamente respeitando. Não, doutor, não vai atrapalhar a minha condução da minha fala. Voltando aqui. Dilação de prazo. E aí o doutor Paladino, ele iniciou quando esse inquérito estava em fase de instrução. Tendo em vista o transcurso do prazo para a conclusão do inquérito policial, solicito no prazo de 30 dias informações acerca do andamento da investigação. Ricardo Paladino, o doutor assinou aqui. Isso foi feito dia 1º de dezembro. Lá em 5 de dezembro, o doutor Ricardo Paladino pugna este órgão ministerial pela conclusão do caderno no prazo de 60 dias, não sendo possível que seja formulado novo pedido de dilação de prazo. Porque o delegado não conseguia, não entregava o relatório e o inquérito policial. Aí o delegado responde, informamos que está em andamento a análise de extração telefônica, solicitamos dilação de prazo para a conclusão do mencionado procedimento. Novamente. Doutor Ricardo, novamente. Dia 15 de junho de 2022. Por sua vez, caso necessário, a dilação de prazo pugna pelo lançamento do movimento pedir dilação de prazo. Novamente. Porque se encontrava com dificuldade de encontrar os autores do crime. E eu vou demonstrar para Vossas Excelências, em 10 pontos, que o inquérito policial é o que absolve o Anderson Rodrigues Nunes. Em 10 pontos. Depois, em 17 de março de 2022, ciente o parquet do teor da informação do evento 8, solicita a conclusão das investigações no prazo de 60 dias. Mais 60 dias. Quando eu falo de dilação de prazo, é prorrogação de prazo. Mas isso o delegado não falou. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, não vou entrar nesse mérito. O segundo ponto, o Anderson Rodrigues Nunes, quando ele foi preso com uma pistola, certo? Ele mesmo, eu perguntei para ele confirmou aqui em plenário. Só que foi feito o exame de comparação balística dessa respectiva arma que foi encontrado com ele. E o exame deu negativo. O que diz? Ao se comparar os estojos de munição questionados com os estojos padrões produzidos pela pistola motivo pericial, foi constatada a compatibilidade entre calibres, divergências entre macro e microelementos impressos nas bases dos estojos. Dessa forma, conclui que as marcas de percussão presentes no referido estojo de munição não foram produzidas pela pistola encaminhada ao exame. A arma encontrada com o Anderson Rodrigues. Aí eu vou apontar, menciona ali. Esse laudo pericial, dando continuidade ainda à conclusão. Após exames periciais realizados anteriormente exposto, conclui o perito que as munições relacionadas ao inquérito policial não foram deflagradas pela pistola apreendidas no APF número tal. A única arma apreendida com o Anderson Rodrigues Nunes foi essa respectiva arma. Bota ali, não. Porque eu estou falando de provas, tu precisa de provas para condenar alguém. E nesse caso contrário aqui, o inquérito policial, algumas perícias você vai dizer que não foi encontrado. Outro fator importante é a ausência de reconhecimento pessoal por parte das vítimas. Nem o Leonardo, nem a senhora Inês e nem o jovem Juan.
reconhece os autores do crime, da tentativa. Logo, nós estamos diante de uma autoria incerta e desconhecida. Os 3 depoimentos, demonstrados aqui pela parte da acusação, demonstrou que eles desconhecem a autoria. Balística? Não. Reconhecimento? Não. É o inquérito absolvendo o Anderson Rodrigues. Temos aqui o laudo pericial do local. O que diz o laudo pericial do local? Só a título de informação para vossas excelências. A própria perícia do local do crime, onde é que houve ação violenta, ela fala que aquele local ele foi adulterado. Adulterado. Vamos lá. Condições de preservação do local. No momento de chegada da equipe pericial, foi possível constatar que o ambiente não se encontrava devidamente isolado e preservado. Policiais militares faziam o guarnecimento do local, porém havia trânsito de pessoas no local, amigos e vizinhos das vítimas. Foi flagrado por esse perito, quando se aproximava do local que é devido à ausência de isolamento, uma das pessoas que transitava pelo local alterou. É o que está no laudo pericial. Só que isso não é falado. Eu sempre digo quando inicio o meu júri, que tudo aparece ou aparenta ser verdade para a acusação até que a defesa tenha a palavra. Por isso que o nobre colega Lincoln mencionou que é importante ouvir os dois lados. Para vossas excelências, ao final das falas, formar esse juízo de valor, conforme é exposto aqui. Coloca para mim ali, denúncia. Olha o que menciona a denúncia. O crime de receptação. Em data e horário e local a serem esclarecidos. Tem que vir aqui dizer qual é o local, qual é o horário. Que a instrução processual após 11 de julho de 2021, com consciência e vontade, os denunciados Anderson Luiz do Amaral e Anderson Rodrigues receberam um automóvel. Receberam de quem? Receberam quando? Não diz. Como é que nós vamos levar para condenação se está ausente de prova? Bota ali, receptação. Receberam o automóvel Kia Cerato, placas AT 8932, sabendo se tratar de produto de crime, por tal carro havia sido furtado na cidade de Penha. Só sabe que o carro foi furtado. Mais nada. A denúncia aqui, e o que faz com que o Anderson Rodrigues esteja na data de hoje, nesse julgamento, o próprio policial fala, um elemento informativo de uma mensagem que diz o seguinte: interessante mencionar que nas conversas do dia 29/7/2021, conforme exposto acima, um dos integrantes do PGC questiona no grupo sobre quem foi baleado no bairro Jardim Paraíso. Ainda faz a menção a um membro do PGC, de Acunha Japa, que estava presente dentro do carro. Dentro do carro. Pergunta, ele é autor do disparo? Não. Essa mensagem gera várias interpretações. E também gerou o quê? Várias suposições, várias presunções. Um indício. Mas eu pergunto para vossas excelências, é uma prova cabal? É uma prova perfeita para condenar? Ou até o presente momento, as provas
ou os indícios são todos imperfeitos. Desafio aqui, reunir as provas cabais, perfeitas, que convence o jurado de que o autor dos disparos é o Anderson Rodrigues Nunes. Não existe. Foi feito, coloca ali, exame papiloscópico. Quando o carro foi apreendido, foi feito a perícia do carro. Porque menciona-se que o carro estava com Anderson Rodrigues Nunes, que ele ia no Mocó, colocar o carro no Mocó. Feito esse exame que foi solicitado pelo delegado, exame de papiloscopia, que você identifica as digitais, e cada ser humano tem uma digital, que ela é única. Ela é única. Ao mencionar esse carro para a perícia, se identificou o quê? Só seu José Bragança, pelo que eu me recordo, que foi o guincheiro que foi pegar o carro, é que tinha digitais dele. Logo, mais uma vez, não logrou êxito, não encontrou provas contra o Anderson Rodrigues. Olha a importância disso. Se encontra a prova que o Anderson, as digitais do Anderson estão no carro, é uma prova contundente, não tem como ficar refutando. Mas muito pelo contrário, o inquérito policial absolve. Como que é possível? Furta o carro, fica tantos dias com esse carro, faz a perícia, faz esses exames e não se constata absolutamente nada. E vossas excelências podem ter certeza, se daqui 40 anos as digitais de vossas excelências são as mesmas. Perenidade é o nome desse princípio. Outra coisa, alguns princípios que identificam a perícia. A imutabilidade. Por mais que vossas excelências mudem o ângulo, fica lá igual, não muda. E há uma classificação. Por isso que vossas excelências também têm o RG de vossas excelências com a digital lá. Tem-se o registro. Mas viu o delegado mencionando aqui, foi encontrado duas. Uma com a identificação e a outra não. Prova que absolve o Anderson Rodrigues Nunes. Sem êxito. Aí vamos lá. O que diz o relatório? No dia seguinte ao evento criminoso, os policiais militares encontraram na rua Aquários, número 1955, bairro Jardim Paraíso, neste município, o veículo Kia Cerato, cor preta, que estava com a placa falsa. O automóvel foi furtado na cidade de Penha, no dia 11/7/2021. O veículo foi submetido a exame datiloscópico com resultado no laudo pericial número tal. Porém, a impressão revelada indicou a pessoa do guincheiro, José Rodrigues Bragança Filho, que foi remover o automóvel do local. Foi mencionado o nome do Anderson aqui? Foi identificado? Não foi. Ausente de prova. E o Código de Processo Penal diz o seguinte, no seu artigo 386, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que, vamos lá, não existir, inciso 7º, não existir prova suficiente para a condenação. Tese negativa de autoria, porque nós estamos diante de um caso que não existe provas suficientes para levar o acusado para a condenação. Rafael, o senhor me permite? A parte, doutor. A parte disso. Só sobre a digital, só um questionamento. Fala, doutor.
Posso fazer ou não? Doutor, eu não sou um delegado. Não, mas para o senhor, eu posso fazer com cordialidade e respeito? Pergunta só, o senhor está falando para o jurado que não tinha digital, só tinha do guincheiro. O senhor consegue imaginar que esse carro foi sozinho atirando os vídeos? Doutor, não cabe isso, doutor. É o que está no laudo. Seja íntegro, doutor. Não é? Ao laudo, doutor. Sim, quanto a isso eu não tenho dúvida. O que eu estou fazendo a pergunta... Tu está fazendo suposições que não existem. No laudo não consta isso. Não é evidente que quem utilizou o carro apagou essas digitais? Doutor, Isso aí está no laudo. doutor, havia mais uma digital no carro. Pela A polícia, metade. exatamente, a polícia detém no banco de dados a digital do Anderson Rodrigues. Não é a mesma. Não, É isso. Desculpa, isso não. A perícia disse que a segunda digital... Não foi doutor, identificada. desculpa. Não, a segunda não conseguiu ver, porque ela estava pela metade, de quem é. Não que ela disse Não, que não é senhor. dele. Não, senhor. doutor. Não, doutor. Doutor, pelo amor de Não, Deus. doutor. O delegado esteve aqui esclarecendo. Tem um laudo pericial aqui. Nós vamos pedir então para a doutora juíza ler o laudo na sua íntegra, então. O laudo diz... Está aqui o laudo. Vossas Excelências têm o poder e o direito de pedir que a doutora juíza lê o laudo pericial conforme o perito relatou aqui. Não, quanto a isso não tem... Doutor, então... A Não, minha doutor. questão Nós podemos te furtar o que está nos autos, A minha doutor. questão é uma só. A segunda digital que o seu colega falou... É do Anderson? Não, a segunda pô, não então. deu para identificar. É do Anderson? Concorda comigo? Não, é do Anderson? Concordo. Eu quero saber se é do Anderson. Não sei, não. Porque ele que é o acusado. É do Anderson? Eu tô falando disso. Não, doutor. Não, o senhor fez aqui o seu rompante, doutor. Várias, inúmeras vezes. O senhor não. Vossa Excelência, como entender? Tu fez os seus rompantes. É minha oportunidade de falar, então me permita e respeita. Eu só tô dizendo que... Doutor, sem mais a parte, faça questão de ordem para a magistrada. Eu só... Obrigada. Prossiga, doutor. Mas Vossas Excelências têm a oportunidade, se assim quiser, se tiver alguma dúvida, para a doutora magistrada, ela expor o laudo pericial, inclusive fazer a leitura na íntegra, para que Vossas Excelências possam entender. Tá? Esse pedido foi feito pelo delegado Elisier José Bertimão. Esse que teve aqui, o que ele menciona? Solicita a Vossa Senhoria a realização de exame pericial do veículo Kia Cerato, placa tal, cor preta, que está com a placa falsa, que se encontra recolhido no Pátio Central da Polícia para identificação dos elementos e identificadores. Também para encontro de fragmentos papiloscópicos com a posterior remessa dos respectivos laudos. Eu estou sendo o mais correto, o mais íntegro, o mais probo junto ao que está ali no processo. E vou defender isto. Olha, vou falar sobre o histórico desse laudo, para que Vossas Excelências possam ter uma compreensão um pouco mais lucidez. Aproximadamente às 5 horas, no dia 30/7 de 2021, a equipe de papiloscopia desse instituto criminalista realizou a busca por fragmentos papilares do veículo Kia Cerato, ostentando a placa tal. O veículo encontra-se parcialmente preservado e não isolado, mas estava preservado. Logrou-se êxito na identificação e a revelação de 2 fragmentos papilares, as pápilas, que foram então fotografados no local e avaliados por essa papiloscopista, signatária para a realização dos confrontos. Eu estou falando aqui de uma servidora pública, perita do IGP. Vamos lá, vou falar sobre a metodologia para que Vossas Excelências possam compreender melhor. Para a revelação dos fragmentos papilares nas diferentes superfícies examinadas, foram utilizados a iluminação branca por meio de lanternas e, quando necessário, aplicadas a agentes revelados físicos ou químicos. Então, as impressões digitais reveladas foram devidamente fotografadas. Posteriormente, utilizando um software de edição de imagens, realizaram-se os confrontos papiloscópicos entre imagens registradas e documentos padrões de confrontos indicados pela autoridade policiais ou pelo sistema automatizado de identificação de impressão. Dando continuidade no resultado das análises morfológicas de fragmentos. Os fragmentos datiloscópico, questionado D1 e D2, apresentam visualização de pontos característicos suficientes para a realização de confronto papiloscópico de visualização e de exclusão de seguros.
seguros. Através dos confrontos papiloscópicos realizados e após minuciosa inspeção visual, a convergência entre fragmentos da datiloscópio questionado D02 e datilograma do dedo indicador esquerdo após prontuário de identificação civil. Ó, aquilo que eu mencionei sobre a carteira de identidade. Identificação civil do Instituto de Identificação do Estado de Santa Catarina do RG. Número tal, em nome do seu José Rodrigues Bragança. O senhor que foi lá pegar o carro. É só isso. É só isso que eu estou dizendo. Não existe impressões digitais do Anderson nesse carro. Senão a perícia ia apontar. É isso que eu estou mencionando. E é isso que está dando o laudo. Eu estou sendo o mais íntegro, o mais leal, o mais fiel dentro desse processo e dentro dessa exposição. O delegado, deixa eu pegar aqui, vou mostrar para vossas excelências. O delegado ele pede de alguns números de telefones, algumas informações junto a TIM. Ó, TIM, é possível fazer solicitação de ofício para TIM. O que é? Sobre telefone, sobre e-mail, sobre dados cadastrais. Eventos de portabilidade. Não foram encontrados registros referentes às informações solicitadas. Dados cadastrais. Não foram encontrados registros referentes à informação solicitada. Porque o delegado utilizou alguns instrumentos, algumas ferramentas que dispõe para tentar buscar provas. Só que todas as suas grande maioria, não logrou êxito. O que esse defensor também conclui? Que o inquérito policial e essa investigação e essa acusação referente ao Anderson Rodrigues se baseia em suposições, em presunções. Não se baseia em provas perfeitas. Não se baseia em provas cabais que são necessárias para condenar alguém. Um processo, ele é movido, ele é instruído por provas. Se o processo estiver ausente de provas, é caso de absolvição. Eu mencionei ali também, porque tem um dos depoimentos que viram ele com um moletom. Os acusados, os autores do crime. Perguntei para o delegado por que não foi feita a busca e apreensão. Quem sabe encontra esses respectivos moletons, encaminha-se também para a perícia. Ou as vítimas reconhecem pela cor. Você consegue reunir mais um elemento informativo, mais uma prova para instruir esse processo, para levar o acusado para a condenação. Mas não foi. O delegado deixou de fazer. Ele se omitiu. Então, uma investigação ela é falha, ela é vaga, ela é rasa. Logo, a denúncia também se torna. Porque não traz as informações necessárias para que vossas excelências possam sair daqui seguros, firmes, convictos para condenar. E se tem certeza, se tem dúvida, é caso de absolvição. Não há nada distante disso. A legislação também fala dessa forma. Perguntei também, escreve ali, linha investigativa. Se existiu outra linha investigativa por parte da autoridade policial. Não existiu. Não se trabalhou com outros autores. Não se trabalhou com outras possibilidades. Sendo que aquela região onde eles são vítimas é cercada, é rodeada pelo tráfico de drogas, com inúmeros pontos de tráfico. Como é que tu não vai abrir uma linha investigativa com outros autores? Como é que tu vai ficar somente na suposição? Doutor Rafael, se o senhor imaginar que precisa ir ao banheiro, posso fazer a interrupção agora ou só? Pode, doutora. Pode? Primeiro, Não, bem-estar da não tem jurada. problema? Tá.
5 minutos de intervalo. Quem quiser ir ao banheiro, então vamos todos. Fica esclarecido. Ficou, né? Então, perfeito, então, tá perfeito. Então, vamos embora, vamos terminar esse júri. Vamos mais um.